Então vamos lá. Vamos fazer uma leitura corrida, né? Até ali onde a gente parou. Mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma colocação, pode ficar à vontade, tá? Podem levantar a mãozinha aí e perguntar. Vamos lá, Carlão. 41 convocados à luta. Nos primeiros dias de setembro de 1939, nosso lar sofreu igualmente o choque porque passaram diversas colônias espirituais, ligadas à civilização americana. Era a guerra europeia, tão destruidora nos círculos da carne, quão perturbadora no plano do espírito. Entidades numerosas comentavam os empreendimentos bélicos em perspectiva, sem disfarçarem o imenso terror de que se possuía. Sabia-se desde muito que as grandes fraternidades do Oriente suportavam as vibrações antagônicas da nação japonesa, experimentando dificuldades de vulto. Anotavam-se, porém, agora fatos curiosos de alto padrão educativo. Assim como os nobres círculos espirituais da velha Ásia lutavam em silêncio, preparava-se nosso lar para o mesmo gênero de serviço, além de valiosas recomendações no campo da fraternidade e da simpatia. Determinou o governador tivéssemos cuidado na esfera do pensamento, preservando-nos de qualquer inclinação menos digna de ordem sentimental. Carlão, pessoal que está chegando agora, nós estamos retomando, reiniciando o capítulo 41, tá? Estamos terminando o primeiro parágrafo do capítulo 41. Lá. Reconheci que os espíritos superiores, nessas circunstâncias, passam a considerar as nações agressoras como não como inimigas, mas como desordeiras e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. Infelizes dos povos que se embriaguem com o vinho do mal, disse-me Salustio. Ainda que consigam vitórias temporárias, elas servirão somente para lhes agravar a ruína, acentuando-lhes as derrotas fatais. Quando um país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem da casa do pai, e pagará um preço terrível. Tá aí, ó. Estamos falando, né? E tá aí a fala do Salustio, né? As guerras chegará um dia que nós não teremos mais guerras, né? Desse sentido que a gente conhece ainda hoje. Já hoje em dia é menor, mas ainda faz parte da nossa selvageria humana, né? Chegará o dia em que nós poderemos resolver as nossas questões na conversa, no diálogo, nas argumentações, naquilo que for melhor para a coletividade. Imaginemos um mundo assim, né? Onde aquele pai, porque as diferenças tecnológicas, de conhecimento, elas sempre existirão. Faz parte, é normal, né? Nós não teremos em um único planeta, a não ser talvez nos ditosos, nos mundos crísticos, talvez uma universalidade desse tamanho. Mas até chegarmos lá, com certeza nós viveremos ainda situações planetárias onde despontarão naturalmente essas diferenças na sociedade, tanto no conhecimento quanto nos recursos. Mas a maneira como nós podemos lidar com isso poderá ser muito mais humanizada. Então, esse globalismo que a gente fala hoje, que é muito mais questão econômica, ela poderá ser vivida de uma maneira, um globalismo fraternal, onde aquilo que eu tenho, né, você não tem, e o que eu não tenho, você tem. E numa troca, né, buscando esse equilíbrio, essa fraternidade, essa harmonização planetária, construiremos então uma sociedade muito melhor, onde não estaremos obcecados pelas aquisições materiais ou econômicas, e sim pela felicidade, pelo equilíbrio mútuo entre os povos. Isso não significa igualdade, mas significa um trabalho mais é,
voltado para esse equilíbrio social. Porque o próprio Evangelho nos fala que essa igualdade é utópica. Nós nunca teremos igualdade plena, porque somos individualidades, somos diferentes. Ok? E essa diferença fará com que a balança do equilíbrio se desequilibre. Mas, mesmo no desequilíbrio, nós viveremos numa sociedade moralmente melhor, né? Então, o que a gente vê hoje, né? Segregação, indiferença, né? Subjugação, não viveremos nesse momento planetário, né? Então, aquele que hoje, com certeza, possui mais, e lá também existirão aqueles que possuem mais, mas usarão esse recurso em prol de amenizar o sofrimento alheio, né? De promover meios para que essas pessoas possam progredir também. Mas também existirão aqueles que, mesmo com tudo isso, serão resistentes. E, em função dessa resistência, a sua situação naquela encarnação. Então, é isso que vai acontecer. Agora, viveremos uma sociedade menos violenta, com certeza, menos violenta. Eu vejo isso porque quem tem oportunidade de sair dos grandes centros e buscar o interior é capaz de ver isso. Eu falo aqui no Rio de Janeiro, olha que o Rio de Janeiro está complicadíssimo em vários aspectos. Mas você sai daqui a 1 hora e meia, 2 horas do centro do Rio de Janeiro, pega essas cidadezinhas interioranas, você vê uma outra sociedade, gente. Você vê pessoas que se respeitam, pessoas que são extremamente honestas, incapazes de pegar um prego que não seja seu, né? Então, se é possível isso hoje, com certeza será muito mais, a possibilidade será muito maior nessa sociedade que está se formando, né? Então, a possibilidade de vivermos num mundo muito mais equilibrado existe, já existe hoje. Existem células que é possível se perceber isso hoje. Então, com certeza, isso é algo que nos aguarda, né? Façamos a nossa parte, façamos o nosso esforço para que continuemos nesse trem, né? Para que a gente também não interrompa essa trajetória. Diga, Carlão. O comentário que você fez sobre o futuro, né? Ao invés do confronto bélico, ser resolvido numa conversa, no diálogo. Eu acho que em todos esses, pelo menos os recentes, né, que a gente se lembra aí, sempre houveram homens e mulheres dispostos a isso. Se você buscar na história, vai ter sempre aquele ser ali que era o apaziguador, mesmo que não tivesse sucesso. Mas sempre teve, acho que ao longo aí dos conflitos mais recentes, alguém que estava ali presente para tentar apaziguar, nem sempre conseguia, mas sempre teve, né? E eu acho que esse número deve aumentar à medida que a gente for evoluindo. Sim, porque sempre existiram aqueles que foram os nossos balizadores, né? Sociedade, a humanidade nunca esteve abandonada à sua própria sorte. Em todos os tempos, tiveram aqueles que vieram com o compromisso de nos auxiliar. Então, o que você falou é uma verdade, né? Diante dos conflitos, existiam sim aqueles que aconselhavam, assessoravam, né? Mas a nossa selvageria falava mais alto. O espírito de conquista, né, de domínio falava mais alto. O que nós estamos dizendo é que nessa sociedade que estamos, né, idealizando, ela, de forma mais concreta, irá optar pela diplomacia ao invés da disputa bélica, né? Irá optar. Você, o exemplo mais próximo de nós, né?
existiam e existem hoje ainda no mundo duas grandes potências bélicas, né? Que acordos lá atrás asseguraram que os seus armamentos atômicos não pudessem ser usados. Hoje já se tem uma grande interrogação sobre isso. Porque lá atrás, esse que você está falando, né, que entende o tamanho da destruição que isso pode trazer para a humanidade, sentaram e repensaram e se frearam. Hoje, com outras pessoas, com outras perspectivas, reacendem ainda a ideia da animalidade falando mais alto. Mas a sociedade caminha para essa, essa visão mais humanitária de fato, né? Mais fraterna, mais ecumênica, né? Mas são passos, né? A gente não vai ver isso acordando amanhã, mas precisamos trabalhar para que esse amanhã seja mais próximo. Sandrinha, você quer falar? Não? É que você abriu o áudio aqui, eu achei que você queria falar. Mal, quando você estava falando aí sobre, que eu li sobre essas guerras, realmente parece assim, olhando essas duas potências, Estados Unidos e Rússia, nisso tudo que ele está querendo aplicar, inclusive, tipo, o poder pelo poder, né? Passando por cima. Inclusive, até está utilizando, quer utilizar uma lei que foi usada há 80 anos atrás, depois da guerra, coisa, parece assim, parece não, que tudo assim foi meio que um esforço assim perdido, tanto como o bélico, como você falou, que está muito próximo. A gente tem essa, assim, parece que a humanidade veio caminhando assim coisa e agora você dá uma, né, retroage por causa de vamos botar, né, duas pessoas mais duas nações, poderosa querendo se impor, até mudar em aspectos, geológicos, físicos, né? Então eles estão até falando que essas mudanças vão acontecer e tudo, e que não voltará a ser a mesma coisa, parte da Europa, parte até na parte realmente de tipo meio que reordenar, entendeu? Essas potências. O que você diz quando a gente vê Mas assim então, sobre. não sou nem eu que digo, nós estudamos isso aqui, lá Então, isso. no capítulo Lei de Destruição. Kardec perguntou o quê? Por que da guerra? Não foi? Resposta: acelera o progresso. A guerra acelera o progresso. Mas a guerra está dentro dos desígnios da programação divina? Não. Mas ele aproveita o episódio para acelerar o progresso. Né? Infelizmente é. Olha, vamos aqui pensar, refletir friamente sobre as coisas, à luz da doutrina espírita. O que aconteceu lá na questão lá da faixa de Gaza? Irmãos endurecidos, extremamente maléficos, né? Está lá na escala espírita, não estou inventando nada, nem estou maldizendo. Na escala espírita tem lá, maléficos, não tem? Tem. Se tem, tem espíritos que estão nessa escala, e estão reencarnados, e estão causando tudo que estavam causando. Estamos num processo de transição, um processo de separação do joio e do trigo. Como é que vai fazer? Usar a própria metodologia que eles estabeleceram. Diz lá, o soldado é culpado pela morte que ele causa na guerra? Não. Está lá. Não, por quê? Porque a intenção dele não foi chegar lá e matar ninguém, mas defender-se. Né? Então, está aí. Então, as leis de Deus, a lei de destruição é uma lei natural, é uma lei divina. Né? Então, as guerras vão impulsionar o progresso? Claro que sim. De que maneira? Primeiro,
promovendo o desencarne coletivo, que é o que promove, não é? Quantas e quantas pessoas desencarnam nesses episódios? Muitas delas. Essas pessoas que desencarnam, se não têm mais condição de estar aqui, vão habitar outros mundos. Aqueles abrindo espaço para a chegada daqueles que vêm contribuir para a nova sociedade, para um mundo melhor. Vão chegar. O olhar mundial para o estrago que esses eventos acontecem. Isso faz com que, cada vez mais, a gente se afaste da possibilidade de repetir aquilo. Não é assim que funciona? Não, não quero guerra, não, pelo amor de Deus. Temos na história aí que nos conta, vamos evitar ao máximo, não é assim? Vamos evitar ao máximo. Até que vamos chegar num momento, né, que a gente vai dizer assim, olha, a guerra realmente não resolve mais nada. Vamos sentar aqui na mesa e vamos conversar e chegar no denominador comum. Então, nós ainda, infelizmente, necessitamos desses flagelos destruidores, né? Está lá nesse capítulo, flagelos destruidores. Mas esses flagelos destruidores, né, a guerra, por exemplo, não é algo programado por Deus. Senão que Deus bondoso é esse, né? Então, não. Mas ele aproveita a nossa iniquidade para nos deixar ensinamentos. E é assim que a gente progride. Por isso que a guerra, ela acelera o progresso. Okay? Então, a sociedade ela vai, com certeza, parar e pensar. É isso que nós queremos ainda? Não. Então, como é que vamos fazer para evitar? Sim. Vamos caminhando nesse sentido. Entendeu? É assim que vai caminhar. A gente olha assim, né, para as coisas, porque é usado o quê? O poder econômico. E com poder Ainda, econômico, né, Maria Antônia? Aquilo que nós estamos falando lá na. aí acaba coagindo, quer dizer, os países da Europa estão, né, tipo, coisa, tá, poder econômico, né? Não, mas as guerras sempre foram econômicas, por motivos econômicos. Mesmo as guerras religiosas usavam a religião como pano de fundo, mas, na verdade, os objetivos sempre eram econômicos. E hoje ainda é econômico. Mas por quê? Porque a sociedade ainda está lendo nessa cartilha. Mas isso vai mudar. Esse processo vai mudar. E muitas das vezes, de novo, a amiga, a companheira dor tem que nos pegar pela mão. Então, por exemplo, uma Europa, né, que vem aí exportando uma série de pensamentos e comportamentos que contribuem negativamente para a consolidação de valores. Está colhendo os seus frutos. Está colhendo o que plantou. Vê lá a Europa como é que está hoje. Vê lá nos Estados Unidos, os estados que é, aprovaram o uso de drogas. Vê como é que está lá agora, como eles não se arrependeram. Mas está com uma sociedade lá adoecida. E agora vão ter que trabalhar muito para reverter esse quadro. Então, hoje, as pessoas olham isso como um tubo de ensaio, dizendo, não quero isso não. Quero isso não. O Brasil hoje, infelizmente, está querendo beber dessa água, caminhando para essas mesmas distonias sociais, mesmo tendo uma vitrine ao lado. Ganância. Né? Então, de novo, volto a dizer, nós estamos numa grande ebulição de transição. Tudo isso está sendo mexido, tudo isso está sendo mostrado. E estamos no momento da separação, né? Do joio e do trigo, do bode e das ovelhas. Por isso, de novo,
precisamos criar os nossos escudos de defesa. Quais são os nossos escudos de defesa? Os valores morais. A nossa espiritização ou a nossa religiosidade. É isso que vai nos ajudar a nos defendermos e a frearmos muitas coisas que vão nos acontecer. Quem não está fazendo isso, está colhendo, porque chegou o momento da colheita, né, Maria? Então tá aí. É o que estamos aí como telespectadores. Tudo bem? Vamos adiante. Observei, então, que as zonas superiores da vida se voltam em defesa justa contra os empreendimentos da ignorância e da sombra, congregados para a anarquia e, consequentemente, para a destruição. Esclareceram-me os colegas de trabalho que, nos acontecimentos dessa natureza, os países agressores convertem-se naturalmente em núcleos poderosos de centralização das forças do mal. Sem se precatarem dos perigos imensos, esses povos, com exceção dos espíritos nobres e sábios que lhes integram os quadros de serviço, embriagam-se ao contato dos elementos de perversão, que invocam das camadas sombrias, perdão, se embriagam-se ao contato dos elementos de perversão que invocam das camadas sombrias. Coletividades operosas convertem-se em autômatos do crime. Legiões infernais precipitam-se sobre grandes oficinas de progresso comum, transformando-as em campos de perversidade e horror. Mas, enquanto os bandos escuros se apoderam da mente dos agressores, os agrupamentos espirituais da vida nobre movimentam-se em auxílio dos agredidos. Tá aí, tá vendo? Então, existe sim o fomento dessa, dessa, desse momento ainda de endurecimento da sociedade, né, que ele está descrevendo aqui, que vai encontrar sintonia com outras camadas espirituais tão degeneradas quanto, isso vai se formando, mas ninguém está desamparado. Como é que os espíritos superiores vão agir? Agir como? Promovendo as devidas mudanças. Pessoas vão chegar em determinadas posições, tomar determinadas ações que vão levar a essa mudança. Então vamos falar, quem mora aqui no Rio de Janeiro, né? Todos nós gostaríamos de ter o nosso Rio de Janeiro muito melhor do que a gente vive hoje. Mas o que o Rio de Janeiro foi paulatinamente angariando? Comunhão com pensamentos dessa ordem que está dizendo aqui. Da anarquia, né? Da violência, do crime. Infelizmente, o nosso Estado virou, né, um celeiro de situações extremamente desagradáveis. Como mudar isso hoje? Né? Se nós tivéssemos como mudar isso hoje. Infelizmente, não será soltando pombinhas nem balões. Infelizmente, não será. Conflitos existirão? Com certeza existirão. É o que desejamos? Claro que não. Mas, naturalmente, os processos vão acontecer. Estão acontecendo no mundo como um todo. Estão acontecendo. De novo, lá nos Estados Unidos, vamos pegar um exemplo aí dos Estados Unidos. Saiu de um regime extremamente permissivo que estava levando o país, né, a uma situação extremamente difícil. Já dissemos os exemplos aqui, né? Não só a questão da droga, como as questões da sociedade. Questões do aborto, família, valores, estava tudo indo por ralo abaixo. Todo mundo em torno, o mundo em torno, navegando nesses ares. Não é isso? É só a gente olhar a geopolítica que nós vamos ver isso. Não tem nada a ver com religião aqui. Entrou um novo regime. Um regime que entrou
impondo suas regras. Olha o quanto isso já influenciou no planeta. Determinados regimes já mudaram, determinados direcionamentos já guinaram de volta, e não foi preciso dar um tiro, né? O pessoal foi se reposicionando e sem precisar dar um tiro, mostrando ali uma mudança de rumo. Mas por quê? Porque esse que está demonstrando mudança de rumo tem a força de imposição disso. Né? Então, por isso que ele chega e impõe, não só economicamente, como belicamente. Ah, você não vai fazer, não? Então tá bom. Então eu vou complicar sua vida na balança comercial. Ah, não, peraí, vamos voltar atrás. Olha o que aconteceu com o México. Não foi? Ah, na questão da imigração. Não é que você quer cercear, não estou defendendo, não, gente. Estou fazendo uma análise isenta da situação, tá? Porque o estudo está nos levando a essa análise. Então, existia um problema de imigração facilitada, em que muitas pessoas mal intencionadas migravam, levando o problema lá para outro país. O que que o cara fez? Ó, não quero mais isso, não. Então, olha só, vamos resolver isso aqui. Aí o país de lá disse assim: não, não quero saber disso, não, vou continuar. Ah, vai? Então tá bom, você vai continuar ali, eu vou te proporcionar essa situação aqui. Você quer? Não, 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 vamos repensar. Pronto. Já diminuiu em mais de 80% a imigração ilegal. Quer migrar? Faz o processo natural, ué. Vai lá, faz o processo, deixa seguir seu processo. Se você tudo bem com você, você vai poder migrar para aquele país. Então, é um exemplo que eu estou falando. Não precisou matar ninguém, dar tiro em ninguém, jogar bomba em ninguém. Mas uma posição firme de mudança de rumo foi tomada. Então, situações como essa, a gente vai ver se replicar no planeta como um todo. Vejam os países que estão mudando, que antes eram, de novo, tá, gente? Não é uma questão política, é uma questão de análise. Governos que eram de esquerda hoje estão assumindo governos de direita. E o que é isso, governo de esquerda e de direita, para frigir dos ovos? Conservadores e outros mais progressistas. É isso, simplesmente é isso. Então, nós estamos assistindo, por isso que eu digo, olhem o que está ao nosso entorno à luz da doutrina espírita. Ok? Não vamos restringir a doutrina espírita a uma questão religiosa, é muito pouco. O conhecimento que a doutrina espírita nos dá não é para nós entendermos Deus só, é para nós entendermos o nosso contexto planetário. Então, vamos olhar, as coisas estão acontecendo como a doutrina nos diz. Com esse olhar, né? E aí a gente vai ser contemporâneo desse momento de transição, né? Não vamos deixar a banda passar. Tudo bem? Vamos adiante? Se devemos lastimar a criatura em oposição à lei do bem, com mais propriedade devemos lamentar o povo que ouvidou a justiça. Logo após os primeiros dias que assinalaram as primeiras bombas da terra polonesa, encontrava-me ao entardecer nas câmaras de retificação, junto de Tobias e Narcisa, quando inesquecível clarim se fez ouvir por mais de um quarto de hora. Profunda emoção nos invadira a todos. É a convocação superior aos serviços de socorro à terra, explicou-me Narcisa bondosamente. Temos o sinal de que a guerra prosseguirá com terríveis tormentos para o espírito humano, exclamou Tobias inquieto. Embora à distância, toda a vida psíquica americana teve na Europa sua origem. Teremos grande trabalho em preservar o novo mundo. A clarinada fazia-se ouvir com modulações estranhas e imponentes. Notei que profundo silêncio caiu sobre todo o ministério da regeneração.
Atento à minha atitude de angustiosa expectativa, Tobias informou: quando soa o clarim de alerta, em nome do Senhor, precisamos fazer calar os ruídos de baixo, para que o apelo se grave em nossos corações. Interessante isso aqui, né? É. Quando, quando o misterioso instrumento desferiu a última nota, fomos ao grande parque a fim de observar o céu. Profundamente comovido, vi inúmeros pontos luminosos, parecendo pequenos focos resplandecentes e longínquos, a librarem-se no firmamento. Esse clarim, disse Tobias, igualmente emocionado, é utilizado por espíritos vigilantes de elevada expressão hierárquica. Regressando ao interior das câmaras, tive a atenção atraída para enormes rumores provenientes das zonas mais altas da colônia, onde se localizavam as vias públicas. Ok, só um minuto. Então, ele fala aqui de uma situação interessante. Nosso lar é um pronto-socorro de transição, né? Mais próximo da crosta, não é? É. Por que que ele próprio não percebeu essa situação da guerra? Abre o seu áudio aí, Sandra. A amiga andou, tinha que aparecer. Não, não. Sandra, outra Sandra. Ele ainda não estava com a consciência desperta para perceber isso, ainda estava, Também vamos dizer não, assim, não. Para não haver desequilíbrio, também eles não. que ele trabalha. Quem trouxe a notícia foi quem? Os planos superiores, não foi? Então, os planos superiores já estavam percebendo a intenção que iria eclodir lá na frente. Capacidade que os espíritos superiores possuem. Os espíritos inferiores ainda não. É como se nós tivéssemos um monte à nossa frente, cada um num determinado posicionamento do monte. Quem está lá no topo vê mais além. Então, eles alertaram as colônias daquilo que iria acontecer para que elas se preparassem para o auxílio. Não é? Muitas vezes, quando você está envolvido, a gente até fala isso, né? Ah, quem está dentro do problema não enxerga, quem está de fora enxerga. Não é isso? Então, quando a gente está muito envolvido ou está em similitude com aqueles pensamentos, a gente não enxerga muitas das vezes nem as intenções. Quem está de fora vê, olha, cuidado, isso aí tá me cheirando a mau resultado. Não é assim que funciona? É a mesma coisa que ele está descrevendo aqui. Diga, Carlão. Eu devo ter me expressado mal, mas não é por isso, então, que eles não têm essa capacidade, porque eles na condição de inferiores, né, dentro daquele contexto ali, eles estavam realizando o trabalho deles. Se eles tivessem a Socorrista. capacidade. Oi? Desculpa. Socorrista. Não, não. O próprio Narcisa, Tobias, André, aquele grupo de Socorrista. trabalho. Ah, Sim. sim. Eles estão ali realizando aquele trabalho. Se eles também tivessem essa mesma capacidade, mas não com o entendimento que o Espírito Superior tem, todo aquele trabalho ia desequilibrar, pela Sim, com aflição do que certeza. ia acontecer. Com certeza. Com certeza. Mas, assim, é, mesmo aí, claro que o desequilíbrio ia acontecer, porque eles iam pensar, ah, meu Deus, e aqueles meus que estão lá? Né? O que que vai acontecer? A gente não fica assim aflito aqui? Fica, né? Lá também ficaria. Mas a questão está na visão além. Eles estão muito, nosso lar, ele está muito voltado ao socorro, né? A parte, vamos dizer assim, operacional, né? Vamos lá, vamos resgatar os espíritos, vamos lá, não sei o quê. Os espíritos superiores já estão olhando lá na frente. Vocês acham que o processo de regeneração já não vem sendo também conduzido
no plano superior há muito mais tempo? Claro que sim. Esses conflitos que hoje estão surgindo, né, que vão proporcionar aquilo que nós falamos de desencarnes coletivos, né, reforma de pensamentos da sociedade, eles já estão vendo isso lá atrás. Vocês acham que quando, né, alguém pensa em fazer algo contra alguém, o pensamento já não é captado e já não se movimentam para que aquilo não seja necessário acontecer? Claro que sim. Mas quem é que vai estar vendo isso? Aqueles que estão em plano mais alto, que, em percebendo isso, vão buscar soluções e não se abalar em função da informação que estão obtendo. Então, a forma de lidar com a informação muda completamente. Se conosco é assim, imagine, né, no mundo espiritual. Tudo bem? Mauro, Oi, oi. Mauro, mas Ah, compreende-se que tá dando para ouvir direito? tá. Mas compreende-se que as autoridades são espíritos mais elevados lá na colônia nossa lá, como a Veneranda, Clarencio, não sei, né? E outros Sim. mais. E eles não perceberiam também essa situação e a Mas eles ponto são dela. mais adiantados em relação ao grupo que ali está. Eles não são aqueles mais adiantados mantenedores do nosso lar. Ok? Entendi, Entendeu? Então, entendi. esses governadores do nosso lar são mais adiantados? São sim. Mas mesmo aí limitados em relação à sua evolução com relação ao grupo de espíritos superiores a eles. Perfeito. Entendeu? Isso aí. Eles até, que aqui o livro não conta, né? Mas eles poderiam sim ser orientados. Olha, comece aí a organizar, comece a se preparar, porque há possibilidade de acontecer isso. Estamos trabalhando no contrário, mas o que a tendência está nos mostrando é que haverá conflitos. Pode ter acontecido. Para esses, principalmente o Clarencio, né, que era lá o governador o diretor lá da Governadoria da Comunicação, né, com um plano mais alto. Ele poderia se receber uma orientação nesse sentido? Poderia. Mas como é que ele ia fazer em relação ao nosso lar? Nada, nada por enquanto, né? Pelo menos a obra não conta. Então, mas eles perceberem isso diretamente seria bem mais complicado, porque a ação e o trabalho que eles desenvolvem intensamente é socorrista, né? E esse preparo que estão nos descrevendo aqui ainda não envolve o socorro, né? São etapas que virão mais à frente, como ele vai descrever agora. Diga, Angélica. Mauro, eu queria entender essa situação, essa localização geográfica, sei lá como que fala aí, porque ele se refere, o Tobias, uma hora fala assim, que, precisamos fazer calar os ruídos de baixo. Aí lá na frente ele fala, regressando, aí o André fala, regressando ao interior das câmaras. Tive a atenção atraída para enormes rumores provenientes das zonas mais altas da colônia, onde se localizavam as vias públicas. O que que é esse alto e baixo que ele fala, interior das câmaras? Voltei para. O que que significa isso? Dentro do Então, nosso lar. Porque você ele. falou que é uma colônia muito próxima à Terra, né? É Isso. a crosta, não é? Aí, É. por que que ele fala mais baixo, mais alto? Então, se a gente reparou, o nosso Hum, lar, ele também tem faixas vibratórias, né? sim. Tem faixas vibratórias. O plano mais alto são os da governadoria, onde estão ali Hum, os espíritos mais adiantados, os orientadores do nosso lar.
E a Sim. parte mais baixa são aqueles irmãos sofridos em socorro, em atendimento. Então, ele está descrevendo ali mais ou menos como é a operacionalização da vida em nosso lar. Então, ele estava, Sim. falou lá, né, especulando, né, os rumores, não é isso? Rumores Uhum. significa o quê? O pessoal estava ali falando, algo já tinha sido ventilado, estava sendo Zum, como se zum, fosse zum. rádio corredor, né? Uhum. Não tinha nada sido divulgado abertamente, oficialmente, mas já existiam rumores do que viria a acontecer, Sim. entendeu? Ele fala, né? Por isso que o Ministério da Regeneração ficou em silêncio, então ele quer dizer, aí a zona de baixo, onde está o Ministério, tem que calar para poder ouvir os superiores, os avisos que vêm dos superiores. Então, diminuir essa tensão. Não é calar, Uhum. mas é diminuir essa tensão. E você imagine, assim, quando nós estamos numa empresa, né, aí começam os rumores de demissão, por exemplo. Uhum. Como é que fica o ambiente de trabalho? Agitado. Agitado, péssimo, né? Todo mundo Uhum. sobressaltado. Será que sou eu o próximo? Né? Será que a Isso. empresa não fica assim ruim? O que o pessoal tem Uhum. que fazer? Espera aí, vamos acalmar esse pessoal para a gente poder fazer uma interlocução com o menor atrito possível. Não é assim que funciona? Muito bem. Imagine isso agora vibratoriamente. Não é muito mais complexo? Muito mais complexo. Então, eles tinham, de fato, porque outra coisa, nosso lar é formado, na sua grande maioria, por espíritos de que ordem? Terceira, né? É Terceira terceira? ordem, as sofredores, não é isso? Uhum. Sofredores, Nossa. aqueles que não estão ainda sofrendo, mas em processo de entendimento. Então, a grande Uhum. maioria era um espírito desse sentido. Então, é necessário, sim, abrandar esse pessoal para que as notícias que seriam dadas, as orientações que fossem dadas, fossem bem compreendidas. Porque se ficassem em agitação, não ia compreender. É igualzinho a gente aqui. Entra no estado de perturbação e chega alguém do teu lado para querer te orientar. Você não vai dar nem atenção. Uhum. Não é? A gente não diz isso? Ah, quando você falou para mim, eu estava de cabeça cheia, não guardei nada. Não é assim que a gente fala? Mesma coisa. Sim. Então, se precisava dar uma orientação e uma condução de ações que seria demandado em nosso lar, e as coisas estavam lá em burburinho, o que tem que fazer? Todo mundo vai para a mesma página. Então, vamos serenar esse pessoal aqui, para que quando a gente for falar, eles possam absorver. Então, creio que seja esse o sentido que ele queira dar nessa fala dele aí. Entendi. É, Tá? o que você me fez lembrar agora? Quando o Collor assumiu, o presidente Collor, né? Ele falou que ia acabar com os marajás, né? Só que os marajás que ele falava, assim, todo mundo entendia que ele ia pegar o alto escalão, demitir, fazer coisas, né? E ele pegou o funcionalismo público. Então, a gente estava trabalhando, chegava um na sala e falava assim, amanhã vai sair no Diário Oficial a lista de quem vai ser demitido. Você Olha pensa que que, é o pessoa que que trabalhava? tensão, Aí, né? no dia, o pessoal, tudo Diário Oficial olhando, né? Olha, você é concursado? É, você não é? Então, o seu nome vai estar lá, você não é concursado. Aí no outro dia chegava um e falava assim: não, não é só demissão, não, é colocar em disponibilidade também. Então, eu lembro que foi um período que as pessoas não trabalhavam. Você falou, o corredor ficava assim, sabe aquela coisa tensa? Porque todos os dias, e era diário oficial em papel, né? Ficava esperando o diário oficial chegar e ele só chegava de tarde para ver se o nome estava lá. Então, É, isso aí, eu lembrei muito dessa situação, esse zum, zum, zum que fica, esse barulho, né? E muita gente teve problema cardíaco, teve problema estomacal também, né? Úlcera. Eu lembro de colegas meus, passavam mal. psicológico, né? É, porque ficaram assim, tensos, né? Eu Natural, né? lembro disso. Sandra, você levantou a mãozinha e baixou.
É que quando a Angélica estava falando, eu já estava assim com uma dúvida, mas eu não sei se a minha dúvida é uma coisa muito, digamos assim, infantil, mas eu queria trazer, né? Mas é Quando a sua gente, dúvida. quando a gente fala do nosso lar, né, nessa localização na crosta terrestre, e encarar uma guerra, me deu assim, uma curiosidade de entender como fica a gente acolher num único setor espíritos que falam linguagens diferentes. Por exemplo, fala inglês, fala alemão. Como é que se dá esse socorro a nível de espiritual? Né? Fiquei pensando. Isso é só aqui na Terra? O espírito leva consigo essa continuação para comunicar-se lá, né? Da linguagem, a gente fala uma língua, não fala outra, enfim. Me deu essa curiosidade, né? Então, Sandra, isso depende muito da condição espiritual de cada um, né? A gente sabe que a forma de comunicação dos espíritos é o pensamento. Se é o pensamento, não leve em consideração língua, nem nada, nem sintaxe, nem nada, né? Pensamento vai ser compreendido. Mas nem todos os espíritos, ao desencarnar, já dominam essa comunicação. E muitos ainda se acham presos à língua que conhecem ou que conheceram na última encarnação, né? Já contei para vocês aqui que eu já estive numa reunião mediúnica em que um espírito francês se apresentou e disse que estava aprendendo português para se comunicar melhor. Olha aí, entende? Então, ele ainda está preso à questão da língua. Ele não conhece ou não domina a comunicação pelo pensamento. Então, à medida que ele vai se desapegando da língua, né, ele consegue se comunicar melhor pelo pensamento. Por isso que não há tanta dificuldade assim. No próprio pronto-socorro espiritual, você vai aprender a fazer dessa maneira, né? Senão seria uma coisa impossível de se compreender, né? Tá bom? Pessoal, vamos parar aqui. Qual foi o parágrafo aí que nós paramos? Tobias confiou a Narcisa. Isso, tá bom. Tobias confiou a Narcisa. Então vamos fazer a nossa prece, encerrando o nosso encontro desta noite. Quem gostaria de fazer a nossa prece hoje? Angélica? Então, tá bom, Angélica, por favor. Então, vamos serenar nossa mente, imaginar a figura meiga, amiga de Jesus, com as mãos palmadas sobre nossas cabeças, e dizer a Ele nosso muito obrigado pelos estudos da noite, pela presença da espiritualidade amiga, pedindo a proteção, que nos olhe no nosso sono, durante o nosso sono, que também estenda suas mãos sobre aqueles que não puderam participar do estudo, os nossos amigos que encontram em suas residências, onde eles estiverem. Nosso irmão Valdenir, que também não participou do estudo, que todos possam ser alcançados pela sua bondade. Agradecemos pelo dia que se foi, pelas nossas atividades e pelo alimento que esteve em nossa mesa. Rogamos, Pai, que esteja conosco, hoje e sempre, nos fortalecendo e fazendo com que nós tenhamos um amadurecimento suficiente para entender os estudos e tentar colocar em prática no dia a dia. Que assim seja e fica conosco, Senhor. Nós precisamos muito de Ti. Que assim seja. Obrigado, Angélica. Obrigado a todos. Um beijo, uma boa semana. Tá Até bom? Uma amanhã. semana feliz aí para todos. Um abraço Até grande. amanhã. Tchau, Tchau, tchau. obrigada. Tchau, Breno. Um Abraço a abraço, todos. irmão. Boa semana. Semana abençoada. Boa noite.